Bem, passamos do karma para a conspiração, porque tem alguns, especialmente esse, o tal Carocha, esse aí, que, bem, não aceitaram isso. E como não aceitaram, agora inventaram uma coisa que faz até as grandes produções de Hollywood parecerem brincadeira, olha só. Vamos lá, sobre o Messi, apesar de tudo o que aconteceu, porque se sabia perfeitamente que a FIFA precisava de um campeão europeu. A situação do futebol espanhol não apoia, ou pelo menos não apoiava até ontem, a reeleição do Infantino. Também não apoiava a eleição do presidente do PSG, do dono do PSG, que tentava ir contra o Infantino. E para isso precisava apresentar o que eram os apoios e tudo o que tinha a ver com a sua candidatura. Este ano, em novembro, para poder ser eleito pelas diferentes confederações, neste caso no Congresso, que eu acabei de mencionar sobre o Marrocos, a outra pessoa que aparece no meio de tudo isso, que é o presidente, o dono, o proprietário do Legia Varsóvia, um time da Polônia. Quem a Federação Espanhola realmente tinha em vista para tirar esse poder do Infantino e dar para esse rapaz? Polaco, que a Federação Espanhola entendia que poderia vir a ser o sucessor de Infantino. Então Infantino contava com o apoio da Conmebol, mas não com o apoio da UEFA, que precisava então de um campeão europeu. Tino precisava do apoio da UEFA e principalmente da Federação Espanhola para as eleições. Então o que foi que ele fez basicamente? É dizer para a Espanha: fiquem tranquilos que vocês podem acabar tendo algum tipo de vantagem sobre a seleção argentina. E era impossível que a Argentina voltasse a ser campeã do mundo, porque a FIFA, que controla tudo em termos de negócios, e que foi aos Estados Unidos falar com Donald Trump e que o presidente se envolveu numa questão de regulamento para dar um cartão vermelho. Algo que no futebol europeu foi muito mal visto. E que naquela época, o que disseram para Infantino foi: de jeito nenhum você pode chegar à reeleição depois de ter feito isso com Donald Trump. Porque nós acreditamos que Donald Trump e companhia vão apoiar o Messi, porque o Messi foi jogar futebol nos Estados Unidos. Então não venham me dizer agora, os espanhóis, que não deram 2 gols para eles para tentar justificar uma arbitragem que evidentemente foi ruim. E que tem a ver com uma questão de poder e que tem a ver com essa questão geopolítica, porque na FIFA se movimenta muito dinheiro. E porque para Infantino a única coisa que importa é o seu próprio bem-estar dentro da Federação Internacional de Futebol do Mundo. Algo que pode te render milhões e milhões de dólares, porque Infantino hoje deve ser o cara mais poderoso do mundo. Junto com o Papa, eu acho, talvez até mais importante que o Papa. Do ponto de vista dos negócios... Eu sinto que roubaram a final da Copa do Mundo da gente. Ainda não tenho bem claro de que maneira, se é uma questão política, se é uma questão esportiva, se é uma questão que tem a ver com o poder. Um time que entrou em campo dizendo: vamos resistir enquanto pudermos. Em algum momento eles vão fazer o gol na gente. Acho que todos nós, argentinos e argentinas, sentimos isso vendo o jogo. Desde o início comecei a me sentir como se já tivesse perdido, como se algo estivesse acontecendo sem eu entender o motivo. Ainda não era o momento, precisei esperar o tempo passar, como fiz e farei, para entender o que ocorreu na final da Copa do Mundo. Agora a pergunta é: por quanto tempo mais podiam permitir que a seleção argentina, liderada por Chiquitapia, por Scaloni e por um Messi, que acabou mostrando a verdadeira face de Messi, a do rosarino argentino, que nasceu e jogou nos campos de terra de Rosário, com as bandeiras "As Malvinas são argentinas"? Essa revelação que tivemos, esse grito de basta, de chega de sermos escravos, de chega de nos ajoelharmos diante do poder, quanto isso pesou nessa última partida? O que aconteceu que não sabemos? Quais são os segredos do futebol? Falo deles para vocês no meu programa, sempre de forma sistemática. Messi não quis voltar à Argentina e os jogadores não falaram à imprensa. De repente, depois da maior vitória da história contra a Inglaterra, houve uma reviravolta de 360 graus para mudar completamente o modo, as formas e até a maneira de jogar. O que aconteceu nessa partida? Tinha vencido os jogos contra a Inglaterra e o Egito. Agora vem dizer que Lautaro Martinez, o 10 da Inter, não jogaria ontem. Ninguém vai te contar os segredos do futebol, nem Messi, nem Chiquitapia. Vocês sabem por quê? Porque eles foram pressionados. E isso vai me custar caro.
Mas se eu fiz isso aos 25 anos, como não vou fazer aos 65, ontem a Argentina foi pressionada como nas Malvinas. Foi pressionada como fazem com a riqueza. Foi pressionada como as terras vendidas em Valência. Disse isso a um catariano. Querem vender as terras. Ontem venderam a seleção argentina. Não foram os argentinos, Chiquitapia, Scalon ou os jogadores que venderam. Colocamos as Malvinas argentinas na bandeira, segurada por 2 garotos argentinos que, se não fossem jogadores, teriam que dar a vida nas Malvinas. Por isso, aconteceu. E que me contem como quiserem. Ninguém vai me contar essa história porque sou o presidente. Eu não sou influenciador. Eu não sou um jornalista esportivo que é pago pela corporação para dizer se joga o 4 ou joga o 2. Eu sou presidente. E eu tenho uma obrigação moral. Gostem ou não, podem achar que estou louco. Passaram a perna na gente ontem. Agora precisamos decidir o que fazer com o que fizeram conosco. Temos que aprender a votar. Temos que aprender a defender os aposentados. Esqueceram que diziam que estávamos vencendo a guerra? A corporação midiática enquanto matavam jovens. Saiu caro. A coragem dos jogadores da seleção nos custou caro. Mas sabem de uma coisa? Não ganhar uma Copa do Mundo não me importa nem um pouco. Ninguém vai tirar da minha memória a surra na Inglaterra e os jogadores mostrando com coragem a bandeira que nos representa. Os governantes, os políticos, nem ninguém neste país. Por isso, não se preocupem, não houve comemorações. Aos cidadãos que foram esperar para ver se haveria comemorações. Não ia haver comemorações. Quem queria era o presidente que houvesse comemorações para que todos nós nos confundíssemos e acreditássemos que ganhamos uma Copa do Mundo. Passaram a perna na gente. Como te enganam diariamente em casa, no salário, nas coisas e em tudo que ocorre. O caso é sempre ganhar, né? Ganhar sempre, aconteça o que acontecer, ser mau perdedor, contar pra gente uma história alucinante. Gente que, olha, como ele disse, ele é presidente, acho que de um clube, esse tal de Duca, que não são youtubers, que não, gente muito séria. O outro, o anterior, o cara mal educado anterior, que mexia com Olmo, com todos os jogadores espanhóis e tal, esse acho que também é jornalista, ou seja, pessoas ali sérias, entre aspas, contando absurdos, mas nem todos os argentinos são assim. Felizmente, né, tem gente inteligente, tem gente que não cai nessas histórias e também quis mostrar isso para o mundo, porque, claro, estamos todos olhando para eles e dizendo, bom, vocês não vão vir agora dizer que foi uma conspiração. Também muitos por causa de quererem mudar a narrativa sobre o que aconteceu no Qatar, né? E para ganhar moral e dizer que os nossos não foram bem porque os impediram de ir bem, não foi só porque a Espanha jogou muito melhor e foi 4-0 nas quartas, não, é porque fomos obrigados, né? É incrível, mas alguns não acreditam nisso. Vejam só. O que está acontecendo após o famoso discurso do Messi? Vamos assistir e depois conversar, se concordarem. O quê? Não, pessoal, calma, gente, calma. O principal é ficarmos calmos, calma. Vamos só pensar em jogar, calma. Vamos esquecer de tudo, Não podemos. Vamos só pensar em jogar, pessoal, jogar. Valeu. Vamos esquecer de tudo, calma, fiquemos calmas. O que significava esse vamos esquecer de tudo? Logo depois, o vídeo tomou outro tom e ficou famoso quando os jogadores entraram em campo, mas naquele momento não teve impacto negativo para nós. Quando a Argentina perde, vemos esse vídeo de outro jeito e nos perguntamos, calma, por quê? Esquecer o quê? Apareceram todas as teorias competitivas possíveis. A teoria competitiva permite que quem perde diga que foi isso que aconteceu. Mas a mídia não vai te contar porque o poder está conspirando contra nós. Assim, afirmam que a Espanha não jogou melhor, nem chutou 13 vezes ao gol, enquanto nós só chutamos 2. 13-2. Sim, a Argentina ficou com 10, não ficou pedindo o apito final desde os 66 minutos, a Espanha não jogou melhor. Primeiro, a FIFA tem um mandato histórico. Não pode haver mais bicampeões nas Copas do Mundo. O lógico, exatamente. Nunca duvidamos. Redes sociais, rede social. O que a mídia não vai te contar. O que o Infobank não vai te contar. O que não vamos contar. Alguns jornalistas entram nessas para viralizar. O FBI queria prender Chiqui-Tap no estádio. Toma essa. Toma essa. O FBI, supostamente, os jogadores estavam tristes naquela arena, porque supostamente o FBI tinha chegado quase até o vestiário e estava colocando as algemas no Chiqui-Tap. Qual é a fonte? Televisiva. Perfeito, sim. Televisão. Pode me seguir lá. Televisiva. Siga. Siga. Teoria. Conspiratória, vai. Romero, Licha e Enzo jogaram assim por pressão da Liga Inglesa, claro. Qual é a fonte? Redes sociais? Nenhum funcionário, só da Liga Inglesa. Mas é claro.
Você acha que Cuti Romero, Licha e Enzo Fernandes, que foi expulso de propósito, fizeram isso só por um jogo? Não. Eles precisam voltar para a Inglaterra e a coroa britânica os pressionou a jogar mal e se lesionarem em pleno jogo. Agora tudo faz sentido. Perfeito. Tudo faz sentido. Faz sentido. Aí você tem outra. Os defensores recuaram por causa de apostas esportivas. Se você reparar, o 4, o 6 e o 2 se machucam magicamente. Por quê? Porque havia tanta aposta esportiva já combinada. Se saíssem por lesão, muita gente lucraria. Isso aconteceu. Eles precisam de dinheiro. Como eles precisam de dinheiro, fizeram acordos com as casas de apostas esportivas para serem tirados do jogo. Tudo colocado em ordem. Lógico, além disso, todos fizeram jogos leves, ninguém jogou pesado. A Argentina fez todas as partidas de 90 minutos em campo refrigerado. As famílias não estavam no local e sempre tinham estado. Houve uma ameaça. Me contaram que houve uma ameaça. É o que dizem as teorias conspiratórias. Pra quê? Principalmente pra viralizar e pra que você consuma isso e eles ganhem dinheiro com isso. Me contaram que todas as famílias foram ameaçadas. Todos estavam ameaçados. Por isso não estavam lá. Por isso os familiares disseram aos jogadores: entreguem o jogo, tudo faz sentido, não jogamos pior. Todos estavam ameaçados. Todos estavam ameaçados de... Que estão falando? Ameaçados? Os familiares lindos, todos ontem, lindos. Não teve um só familiar que eu não gostei de ver. Todos incríveis. Pararam diante dos jornalistas. Cada um deles viu vocês, disseram coisas bonitas. Sério, foi ótimo. A última das teorias que conseguimos juntar com Moncho tem a ver com a bandeira das Malvinas. E que por causa da bandeira das Malvinas, por ter levado e mostrado a bandeira das Malvinas, tivemos que entregar a final. A FIFA é clara. Qualquer alusão política leva à exclusão da Copa do Mundo. Como tudo já estava vendido e Infantino não queria prejuízo, disse a Messi e Tapia: se não entregarem a taça, haverá problema. O que aconteceu? Entregamos a Copa do Mundo por causa da bandeira das Malvinas, não por jogar mal, expulsão, falta de chutes ou superioridade da Espanha. Não estávamos exaustos nem quebrados, jogamos com o coração, mas sem pernas. Essa é a verdade. É isso, e não é que Cucurella corria o dia todo. Isso é a verdade. Teria sido correto. Atenção ao Cucurella, Pedro Porro. Eram 2 mortos. Sabe quando você vai descobrir tudo isso? Daqui a 20 anos, quando sair um documentário e o Cuti Romero contar a verdade. Isso eu adoro. O que eu adoro. Isso sim, o que ganha vida é isso. O que está certo no algoritmo, o que dizer. O algoritmo te coloca e o streamer aparece. O que dizem quando é o algoritmo? Obviamente não são todos, já houve muitos, claro, mas não são todos. Pois é, eles riem das teorias da conspiração. Mas uma coisinha... No final, quando dizem aquilo de não é porquê, ou seja, dando a entender que era porque estavam cansados. Olha, jogam-se 10 partidas e a Espanha ganha 9,5. Pelo nível de futebol da Espanha, porque jogam do mesmo jeito há muito tempo, por que eles arrasaram no campeonato? Porque tanto no futebol quanto academicamente não havia nada a fazer. Nem a Argentina, França ou qualquer outra. Até faltou gol para a Espanha. Com mais golos ou um matador no ataque teríamos goleado. Olha, isso talvez no próximo campeonato não aconteça. Seja como for, agora, do jeito que estavam todas as seleções, a melhor, sem dúvida, era a Espanha. Isso incomoda muito alguns e eles não conseguem reconhecer, por isso inventam essas coisas. Olha, nesse vídeo, aliás, não consegui colocar as 2 estrelinhas. Estamos voltando de Dallas para Miami de carro e depois de novo para a Espanha. Mas vão ter surpresas nos próximos meses com algumas coisinhas em termos profissionais aqui neste país, nos Estados Unidos. Obrigado por estarem aí, que tudo corra bem para vocês, deixem um like se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal por favor, comentem, compartilhem, façam hype no vídeo. Olha, faz 1 mês e pouco que perdemos inscritos por tudo o que aconteceu com o Real Madrid, as seleções e tudo mais. Nós recuperamos esses inscritos e ganhamos muitos nas últimas horas, e o vídeo sobre o karma dos otários foi o melhor vídeo da história deste canal. Não o melhor, mas o que teve mais visualizações, porque já teve vídeos até melhores faz tempo. O que acontece é que, bom, o YouTube também funciona um pouco assim. Obrigado a todos que se juntaram, a vocês que são membros desta família, novos membros desta família. Nos vemos no próximo, que tudo corra muito bem para vocês. Tchau.